Pelo amor de Deus. Minha Nossa Senhora, se alguém reclamar de falta, se alguém reclamar, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui, ó. Sabe que, Bagé, olha o que eu tenho aqui, tu nem sabe disso. É. Eu tenho aqui a almofadinha do Inter, da inauguração do Beira-Rio. É Tu bem teu acredita nisso? tipo. Tu é uma almofadinha. Tu sabe que a rapaziada nova não sabe pra que serve? É que a gente pegou uma época que a arquibancada Não era sabe. concreto, né? Não sabe. Isso aqui era para não estourar a próstata e a bexiga no cimento quente do estádio. Tá louco. Bagé lindo do meu coração, todos bem-vindos ao Meia Hora. Nós temos muito assunto. Eu quero começar pelo que está mais pulsante e mais próximo de todas as loucuras que estão acontecendo no dia de hoje. O que aconteceu com o Marcelo Marques? O que motivou a isso, Bagé? Aqui, outra bomba e um dia depois de vocês ganharem um Grenal, cara. Ô Baldasso, tu foi um baita de um repórter e tu deu muita notícia na tua vida. Né? E, pô, eu dei muitas notícias, algumas elas marcam mais a gente, né? Queda de técnico, ou quem é o novo técnico, ou o jogador que tá saindo, o jogador que tá sendo contratado. Uma vez eu descobri lá a cláusula absurda que tinha no contrato do Thiago Neves. Isso fez o Thiago Neves mandado embora, dissolver o departamento de futebol do Grêmio. Mas a notícia que eu dei hoje, eu não queria ter dado. E quando eu ligo para uma pessoa para confirmar um assunto que estava circulando por volta de 2h15 da tarde, eu tava chegando no debate raiz. Tinha acabado de entrar no condomínio aqui. Aí eu, sabe, fiz uma ligação. Vem cá, é verdade. Bagé, é verdade. E seguinte, ó, liga e fala com fulano que ele vai te confirmar tudo, porque por volta das 3 da tarde vai ser divulgada uma carta aberta ao torcedor. Eu disse, não, mas peraí, então já tá tudo pronto, tá tudo pronto. E aí eu começo a conversar com pessoas, e aí coloco nas minhas redes sociais, no Twitter e tal, ponho nos grupos de WhatsApp, e abro as pressas, porque normalmente eu começo de tarde, 4h30, né? Comecei um pouco antes das 3 da tarde. E aí por volta de 10 para as 2 saiu ali a nota, né? A carta aberta ao torcedor do Grêmio. E tu sabe que ali, nessa carta aberta ao torcedor, o Marcelo Marques, ele expõe 3 situações. Ele fala sobre afastamento da família, ele fala sobre afastamento da empresa e ele fala sobre não estar preparado para o cargo. E é nesse ponto que eu quero me apegar, tá? Porque quando, dia 27 de agosto, o Marcelo Marques vai de maneira intempestiva lá no sala de redação e diz que está desistindo, e ele coloca lá todos os poréns, ele tinha aqui em casa por volta de umas 3, 4 horas, a gente ficou conversando, tomando um vinho, e ele me falando sobre esse desejo dele. Mas ele me pediu que na ocasião eu guardasse segredo, porque ele não tinha certeza do que ele faria. E eu me lembro que eu ainda na porta de casa eu disse, cara, mas tu não vai fazer isso, isso é o sonho da tua vida. E o torcedor te abraçou. Mas enfim, todo mundo sabe disso, o Marcelo desiste. 24 horas depois, pouco mais do que isso, o Antônio Dutra Júnior convence o Marcelo a reconsiderar e o torcedor abraça o Marcelo nas redes sociais. O Marcelo grava um vídeo, reconsidera, eu converso depois, o Marcelo estava precisando desabafar. Eu conversei com algumas pessoas hoje, buscando entender isso. E eu posso te garantir, o Marcelo realmente não estava preparado para ser presidente do Grêmio. E eu acho que pode ser um ato de grandeza o cara reconhecer. Só que o Marcelo tem uma situação que, enquanto seres humanos, a gente gosta, e eu e tu somos muitos assim, só que politicamente não é bom. É o cara que faz o que pensa. E o Marcelo fez o que pensa. E aí o Marcelo, quando decidiu que não ia mais, ele é convencido muito rapidamente. Eu acho que esse foi o erro do Marcelo, o pecado. O Marcelo devia segurar, não, peraí. Eu vou primeiro pensar, eu preciso pensar mais um tempo. Tem tempo ainda para tomar essa decisão. E aí agora o Marcelo vê que não era realmente o que ele ia conseguir. Ele não está conseguindo dar a atenção que ele dava para a família dele, ele não está conseguindo dar a atenção que ele dava para a empresa dele, e naturalmente ele chegou à conclusão de que ele não está preparado para ser presidente do Grêmio. Só que naturalmente, para o torcedor do Grêmio, isso repercute muito mal. Porque é assim, peraí Marcelo, uma hora tu diz que quer, aí tu diz que não quer mais, aí eu volto atrás, tu volta atrás, eu te abraço de novo e agora tu diz que não quer mais de novo. Então, sabe, isso pegou mal. Mas, repito, para mim é uma decisão que o Marcelo deveria ter tido um pouco mais de calma e o Marcelo foi na emoção. Eu também acho, mas o velho exercício da empatia. Isso. Eu tô tentando entender a cabeça do Marcelo. O Marcelo é um cara que tá agindo e reagindo por questões pessoais, por conta da sua paixão e da sua vida. E eu tô dizendo isso, não é porque eu quero dar um papo de coach aqui. Bagé, eu e tu, a gente trabalhou muito na vida. Muito. Muito.
Muito. Trabalhamos ainda, né? A gente tá 20, 30 anos trabalhando. Trabalhando assim, ó, de muitas vezes esquecer da gente, de muitas vezes não pensar nas nossas coisas pessoais, de estar envolvido com o trabalho até a cabeça. Nós continuamos trabalhando bastante. Graças a Deus, na nossa vida, a gente conseguiu alguma tranquilidade para hoje estar pensando, né, em realizar alguns sonhos, fazer alguns caprichos, né, algumas coisas, porque a gente tem condição para isso. Então, tu imagina o Marcelo. O Marcelo é um cara que deve ter trabalhado que nem um cachorro na vida dele. Deve ter trabalhado que nem um cavalo na vida dele a vida inteira para chegar onde ele chegou. E a gente sabe o caminho que ele fez para isso, e é um caminho muito bonito. O Marcelo passou a se valer nos últimos tempos de uma preocupação e um foco nos seus desejos pessoais. E um deles era o Grêmio, né? Fazer parte da vida do Grêmio com a possibilidade que ele tinha, e era uma grande possibilidade financeira, inclusive ele comprou a Arena. Certamente ele está agindo com emoção. O Barcelona, essa é a hora da vida dele de ele poder agir com emoção. Ele deve ter passado a vida inteira agindo com razão na empresa dele para chegar onde ele chegou. E ele foi intempestivo, ele foi ansioso, ele se precipitou quando foi sem saber se deveria ir, quando disse que não iria mais para um dia depois dizer que iria de novo. Então ele começou a ver como a coisa acontecia. O grande erro do Marcelo foi o seguinte: ele fez para ver o que acontecia. Ele primeiro deveria ter prestado mais atenção em como as coisas aconteceriam para depois tomar uma decisão, com perdão da redundância, definitiva. O Marcelo foi porque era apaixonado pelo Grêmio. O Marcelo recuou quando viu as forças políticas agirem de forma suja nos bastidores, voltou porque a torcida pediu. Tudo é emoção aqui, tudo é emoção. Voltou porque a torcida pediu para ele voltar e agora ele sai porque começou a ver as repercussões na sua vida pessoal, em família e tal. Eu acho que tudo tem explicação. Eu acho que o grande erro do Marcelo foi não ter segurado um pouco as pontas para ver como as coisas seriam, para ir tomar sua decisão. Tu sabe que tu toca num ponto, e tu sabe, Baldasso, que. Mas a gente está acostumado já, como pessoas públicas que somos, a tomar muita pancada, né? Então a gente acostuma, a gente sabe que é do jogo. Se o cara é, sei lá, na rede social, se o cara é ofensivo, a gente tem a opção de bloquear ou deixar pra lá. A gente tá acostumado a lidar com isso. Mas tu sabe que quando a gente tem algum tipo de amizade, e é o nosso caso, amigos, a gente é vizinho do Marcelo, tudo que a gente diz parece que a gente tá protegendo, que a gente tá passando pano, né? Mas sabe que hoje é muito difícil, até pra nós, quando a gente vai falar alguma coisa, o cara não quer saber, ele tem que saber assim, não, o Baldasso tem que estar sempre bem pra falar comigo, o Baldasso não tem problema, o Baldasso não tem que se preocupar com os filhos, o Baldasso não tem conta pra pagar, o Baldasso não tem o dia dele pra administrar. Às vezes eles não sabem que a gente mal tem tempo de se alimentar, tem que estar correndo pra um lado e nós não estamos reclamando. Mas é que às vezes a gente está exposto de uma tal forma que parece que a gente tem que estar sempre bem. Se algum dia tu chegar perto de alguém e tu não estiver sorrindo, o cara vai tirar uma foto assim, o Baldasso é perna. Nem cheguei perto dele, olha a cara de mal que ele tava. Não, às vezes tu só tá cansado. Daqui a pouco tu pode estar triste com alguma coisa. Ou seja, a gente não olha pro lado humano, né? Nem das nossas vidas. E eu acho que quando a gente hoje tenta expor o lado humano do Marcelo, naturalmente, tá falando isso porque é amigo dele. Tá falando isso porque é patrocinado por ele. E não é. E eu acho que é grandeza o cara chegar e dizer assim, cara, eu não tô preparado para isso. Agora, eu não estou passando pano. Acho que o Marcelo devia ter pensado isso. O Marcelo deveria ter mensurado tudo isso. Vem cá, será que eu estou preparado para ser presidente do Grêmio? Porque é muito pesado. Não tem, tu imagina o tamanho que é uma estrutura de Grêmio, de Inter, de qualquer clube de ponta do futebol brasileiro. É muito difícil. Então, é compreensível que ele tenha dito assim. E a gente sabe o quanto ele é apegado à família, como tu disse. O cara passa uma dificuldade do caramba. Aí, quando tu tem tudo e tu pode dar de tudo melhor pra tua família, daqui a pouco ele deve ter se tocado. Cara, eu tô abrindo mão no momento que eu posso estar com a minha família agora. Que eu posso viajar com eles pra qualquer lugar do mundo. Eu tô abrindo mão. E claro, tu te decepciona às vezes com algumas coisas que acontecem naquilo que tu tá te propondo fazer. Eu acho que o que ele fez já entrou pra história. Ele deu arena pro Grêmio, e isso é irreversível. Ele não vai pegar a arena de volta para ele. Agora, ele abre uma margem, e isso é inegável, de que pensem, inclusive, como eu tô recebendo muito recado. Isso foi uma jogada política. Senhores, não foi. Eu sei que o resultado vai parecer, mas não foi uma jogada política. Esse é o Marcelo. Esse é o Marcelo. E agora, como ele já disse que é irreversível, que é definitivo, e mais, mesmo que ele quisesse voltar agora, nesse momento, o Marcelo deixou passar a parte dele. Eu só acho que ele foi emocionado. Quando ele disse que não iria mais, ele poderia ter descansado um pouco e esperar o tempo passar. Eu acho que ele voltou muito rápido. Outra coisa,
de novo, vou passar pano mais uma vez para o Marcelo. O Marcelo, visivelmente, e é claro para todo mundo, estava inseguro. Estava inseguro em relação às decisões que ele estava tomando, tanto que mudou essas decisões em algumas oportunidades. E se ele está inseguro, ele realmente não pode, pelo amor que ele tem pelo Grêmio, abraçar essa responsabilidade. Por, por mais fantástico que ele seja, por mais dinheiro que ele tenha, aliás, vai continuar investindo no Grêmio, ele não pode ser presidente do Grêmio com nenhuma insegurança. Quem é presidente de um clube, a gente já acompanhou vários presidentes, nós temos relações próximas com muitos ex-presidentes da dupla Grenal, esses caras abandonaram as suas vidas. Eles abandonaram as suas vidas. As pessoas pensam que para ser presidente do Inter e do Grêmio, tu pode almoçar com a tua família todos os dias, brincar com teus filhos todos os dias, e às 6 da tarde tu vai lá para o Beira-Rio ou para a Arena para assinar uns papéis lá como presidente do clube. O cara não tem mais vida. O cara, enquanto é presidente, não tem mais vida. Ele vai pegar uma nesguinha de tempo que vai sobrar entre uma semana e outra, vai jantar num restaurante com a família dele. O cara que é presidente do clube, ele chega para a família antes e diz o seguinte: vocês me dão essa força? Nos próximos 3 anos ou 2 anos, eu não estarei com vocês. Eu não estarei com vocês. O tempo que eu puder, o máximo que eu conseguir, eu vou estar, mas eu vou ser ausente. Eu vou ser ausente. E o Marcelo foi percebendo isso durante o caminho e acho que a melhor coisa que ele fez pelo Grêmio, inseguro como estava, foi pular fora. Foi pular fora. Agora, eu tô lendo os recados, eu tava vendo a tua live, eu tô lendo os recados. O torcedor do Grêmio, torcedor também passional, também agindo pelo coração, o torcedor tá puto com ele. O torcedor tá brabo com ele. Não deveria, porque esse cara comprou a arena. Bom, o torcedor tá brabo com ele. E eu também entendo esse lado. Se eu vou entender o lado passional do Marcelo, eu também tenho que entender o lado passional do torcedor. Não, sem dúvida nenhuma. O torcedor, ele não precisa compreender tanta coisa. E sabe o que é a sensação nessa reação do torcedor do Grêmio? É muito mais porque o torcedor, cara, e eu tenho esse sentimento, tá? Então eu compreendo a galera que tá agindo de uma outra forma. Baldasso, quando o Marcelo desiste a primeira vez, foi desanimador. E tu foi lá, fez aquelas brincadeiras e tal, e a gente, poxa, e agora, cara? Aí o Marcelo, vocês entraram em depressão na primeira vez que ele desistiu. Aí o Marcelo volta atrás. O que eu faço? Vou lá na tua casa, entrego o pão, deboche, e eu reanimei. Aí agora, de novo, e agora é irreversível. Agora não vai acontecer daqui 24 horas o Marcelo voltar atrás. Então é essa a sensação que o torcedor tá. O torcedor tá cabisbaixo. Por quê? Porque o torcedor não quer SAF. E o Marcelo dizia, eu tô ouvindo o candidato para evitar que possa surgir uma SAF. Então nós abraçamos o Marcelo como uma esperança. E quando o Marcelo vai lá, compra a arena, paga 140 milhões e diz... Pô, o William veio agora, conversou com o Marcelo. O William é outro que deve estar assim, como assim não vai ser o Marcelo? Eu conversei com ele para vir para cá. Então se criou uma esperança muito forte. Eu sei que o Marcelo nunca vai deixar de ajudar o Grêmio, mas é que nós torcedores queríamos, a gente acreditou que o nosso novo presidente era o Marcelo. Agora, o timing não foi errado, Bagé. Sabe o que seria o nosso programa hoje? Tu estaria ocupando esses 14 minutos que nós estamos no ar, elogiando o Grêmio, o trabalho do Mano, dos jogadores, e nós estamos aqui falando de uma coisa ruim que aconteceu com o Grêmio, menos de 24 horas depois de uma vitória no Grenal. O Marcelo não escolheu o momento errado para fazer isso? O que a galera mais está questionando, sabe que eu estava falando com o Chico Garcia, né, que também é torcedor do Grêmio lá em São Paulo, e aí o Chico disse assim, pô, Bagé, mas não podia ter um outro time, né? Por que logo agora? O que o Marcelo alega é que o Marcelo já tinha essa decisão tomada, ela já está tomada há muito tempo, e que na verdade ele não quis falar enquanto estava sendo feita a janela de transferências, e isso nos leva a acreditar, inclusive, que alguns jogadores poderiam voltar atrás. E o Marcelo não queria divulgar enquanto tava jogo, por exemplo, pô, vai jogar contra o Flamengo, vai tirar o foco, vai ter o Grenal, aí ganha o Grenal, o Marcelo achou que era o momento. Eu também não teria falado agora. Se eu sou o Marcelo, eu chamo todos os pares e digo, pessoal, tô fora, não dá, sabe, eu tô com... O Marcelo ouviu, eu vou até além, tá? O Marcelo ouviu pedido dos próprios pais, dizendo assim, cara, não é essa vida aqui que a gente quer. A gente lutou a vida inteira. O Marcelo tem os pais vivos, os pais que iniciaram todo o processo da empresa há 25, 26 anos atrás. E daqui a pouco aquela família que era uma família bem sucedida, mas que não estava exposta, começou a ficar exposta. E ver assim, por exemplo, como é que é criticado o atual presidente do Grêmio. E eles sabem que lá na frente vai ser o filho deles. Só que, repito, isso o Marcelo era avisado o tempo inteiro. O dia do meu aniversário, lá em maio, que tu estava junto ali, Baldasso, que o Marcelo era um dos convidados, a gente falou para ele o tempo inteiro.
Marcelo, tem um processo que tu não tá acostumado, que é o processo do clube. Quando pega a caneta lá, muda tudo. O presidente Alberto Guerra era um baita homem de futebol. Quando ele assumiu lá, ele viu toda uma dificuldade. O próprio Barcelos lá no Inter era um homem de futebol atuante, daqui a pouco assumiu a cadeira principal e teve problema. E o Marcelo não suportou essa pressão. O Marcelo não se viu preparado a seguir adiante. Tá aí, e agora o movimento político do Grêmio? Volta Calef? Vai Calef? Cara, como é que funciona? na verdade, a partir de agora, a gente vai considerar que volta todo mundo pro game. O Fontes perguntou hoje pro Denis. E aí, Denis? Ele, não, é muito cedo para pensar nisso. Como assim? Outro dia o Denis disse, estou retirando a minha candidatura porque o melhor pro Grêmio é o Marcelo. Agora ele sabe que o Marcelo não tá mais e ele já não diz a mesma coisa? Então pode ser que ele volte. O Calef... eu não falei com o Calef, mas eu diria que eu não tenho dúvida que ele vai voltar pro cenário político. E quem vai capitanear a chapa que era do Marcelo Marques? Seu Celso Rigo? Não, seu Celso Rigo nunca quis participar da política. Ele foi convencido pelo próprio Marcelo. Acredito que seja o 01 a partir de agora, o Antônio Dutra Júnior. Ou será que lançaria o Fábio Rigo, que seria vice-presidente do Marcelo, filho do Celso Rigo? Então fica essa dúvida. E outra, Baldasso, quem que me garante? O Marcelo Marques, ele cita o presidente Alberto Guerra. Eu não sei se ele cita pedindo apoio por empatia, por saber que também está sendo tão criticado estando no cargo, ou se daqui a pouco está dando um indicativo que possa ter uma reeleição do Guerra. Ou o Guerra lançando um Rossato ou alguém da diretoria. Tudo é possível. Meu Deus do céu, imagina só. Bagé, novo técnico do Internacional. O nome da vez, o nome da hora é Zubeldia. Que, cara, o que eu vou te dizer? Inicialmente eu sou contra. Eu acho que é um treinador que teve a sua experiência no Brasil, no São Paulo, e ele foi mal. Ele foi mal no São Paulo, tanto que foi demitido do São Paulo. Ele tem um currículo que é um currículo parecido com aqueles outros que o Rio Grande do Sul trouxe para cá, né? Uns currículos de Cudê, de Quinteiros, de Miguel Ángel, de Medina. E na medida em que ele já teve a experiência no futebol brasileiro e não foi bem, eu imagino que seja um risco imenso trazer esse treinador agora para este momento do Internacional. Evidentemente que se fala de um contrato mais longo, ninguém aceitaria treinar até o final do ano, mas eu tenho muita preocupação. Ele é um cara explosivo, né? Ele é epidérmico, e eu não sei se neste momento nós não precisaríamos de alguma coisa mais sólida, mais tranquila, né? Do que propriamente ligar uma panela de pressão e acender um rastilho de pólvora no Beira-Rio. Eu me preocupa. Eu não gostei dessa ideia, Bagé. Eu não gostei da ideia desse treinador como provável treinador do Internacional. Tá, eu vou dizer uma coisa assim, falando certo, tá? Não tem flauta nenhuma nisso. Eu acho o Zubeldia melhor opção do que o Ramon Dias. Tá? Eu acho que do Zubeldia tu tem o que esperar, do Ramon Dias tu já sabe o que esperar. Eu acho que o Ramon Dias é um técnico que se transformou numa alternativa para livrar time de rebaixamento. E eu acho que se tu procura o Ramon Dias hoje, nessa situação que o Inter tá, é assinar o termo que realmente está tentando fugir do rebaixamento. O Zubeldia é um técnico que ele é hoje o Diogo até falou, né? Ele é um carrinho de montanha-russa. Os times dele são assim, ele é de ir pra cima, ele é mais ofensivista do que propriamente o Ramon Dias. Tu vai ver ele pegar daqui a pouco um centroavante e transformar em lateral esquerdo, sabe? Aquela onda meio Sampaoli, assim, meio que esses gringos fazem. Tu tá me deixando mais tranquilo. É que assim, eu acho que nenhum dos dois é o nome ideal para o momento que o Inter tem. Sabe? Eu acho que é tu enxergar um momento. Por exemplo, quando o Mano veio pro Grêmio, eu disse, olha, não é o meu preferido, mas eu acho que ele é um remédio necessário para o momento que o Grêmio tinha ali. Só que pro Grêmio chegaram jogadores que naturalmente, olha o que o William fez no Grenal. Eu tô chamando o William de mago, tô apaixonado já por ele. Eles mudam o patamar. É um negócio então, chocante, cara. Agrega qualidade. Não te interrompendo em relação ao Zubeldia, mas o William, quando ele toca na bola, ele recebe um abacaxi e transforma numa bolinha de gude. É um negócio impressionante, cara. E sabe o que mais chama atenção em jogador desse nível? E quando ele... primeiro, estreou num Grenal na casa do adversário. Não é tão simples assim. O Baldasso é o leque de alternativas, de recurso. Ele deu passe longo, ele deu passe curto, ele fez inversão de jogada, ele deu passe de letra, ele tomou pancada, ele fez desarme. O lance do primeiro gol, ele participa ativamente, sabe, fazendo a triangulação por 2 vezes. O segundo gol, ele cobra o escanteio na cabeça do André Henrique. Sabe, é um jogador de outro tamanho. Mas por que eu tava dizendo isso? Porque o Zubeldia vai chegar no momento que o Mano Menezes chegou aqui. Se ele chegar, tá, ele tem que resolver com o que tem.
Ele vai ter que ser imediatista num elenco que, ao invés de agregar, perdeu. Porque tu acabou de perder o Valência. Ah, não, mas o Valência não estava jogando nada. Tá, tudo bem, cara, mas nas horas vagas, de vez em quando ele até é titular do Inter era. Então ele perde essa qualidade também. Eu tô realmente preocupado. Eu confesso pra ti, Bajé, que eu acho que o Internacional corre risco de rebaixamento, não pelo que a tabela mostra, que até não é aterrorizante neste momento, mas pela forma como as coisas estão no Beira-Rio. Porque tem muita gente que está pensando neste momento que tudo vai se resolver. Aliás, né, se a gente for pegar o histórico recente da gestão Barcelos, realmente tudo se resolveu na primavera. Eu acho que foi o Ernest ontem aqui na coletiva disse que o Inter é o time da primavera, né? E é verdade, porque o Internacional, desde que o Barcelos assumiu, ele troca treinador em agosto, setembro, e o Internacional, com um novo treinador, dá uma arrancada incrível e termina o ano com todos nós colorados achando que o mundo é uma maravilha, que tá tudo bem, o Baldaço gritando papatítulos e começa o ano e começa a dar tudo errado de novo. Mas o início de um novo trabalho neste momento, com os riscos que estão colocados e com uma aposta, porque eu considero o Zubeldia uma aposta, e com o perfil que tem este treinador, de ser um cara louco. Eu não sou contra os loucos, Bagé. Eu adoro os loucos. Eu adoro, eu sou louco também. Eu sou louco também, tu é louco também, nós somos tudo louco. Eu acho que o mundo dos loucos é um mundo bem mais divertido e de mais sucesso. Mas depende do momento. Se tu trouxesse esse cara para começar a temporada num processo mais pensado, mais calmo, para ele começar a implementar um trabalho dele, que é um trabalho diferente, eu acho que seria aceitável. Mas neste momento tenho muito medo. O Internacional tem carimbado em si um perfil de derrota neste momento. Este grupo do Internacional ele não vibra. Eu até acho que não faltou vontade para o Inter no Grenal. Mas de qualquer maneira, o perfil desse grupo é esse. O capitão desse Internacional é o Alan Patrick, que tem sangue de barata nas veias. É um picolé de chuchu, embora muito qualificado tecnicamente. Então, tu junta tudo isso e a possibilidade desse novo treinador, eu realmente estou bastante preocupado, cara. Tu sabe que esse Grenal, e eu acho que foi um Grenal muito bem disputado, tá? Muito bem disputado. A gente tem as nossas diferenças ali Grenal, né? de olhar a arbitragem, né? E eu não vou brigar contigo essa hora da noite, porque eu já briguei contigo durante a tarde. Mas foi um Grenal bem jogado, como há bastante tempo a gente não via. Sabe, um Grenal de 5 gols, um Grenal que antes do jogo, se tu olhasse meio, vai ter 3 pênaltis. Eu vou te dar aqui um exemplo, tá? O Grêmio não vinha fazendo gol nessa quantidade de ninguém. E aí resolveu fazer 3 gols logo no Grenal. Claro, agregando qualidade, com mais jogadores, mas eu acho que o Mano entendeu melhor o jogo. Eu acho que passa muito pela mão do Mano. Né? Não à toa que o Roger acaba demitido, é uma sequência do Roger muito negativa. É ruim uma semana, eu até falava hoje no off pro Meneghetti, poxa, né? O Roger teve uma perda familiar trágica no meio da semana. Eu sei que não tem a ver com futebol, mas é o mesmo ser humano, né? Pô, o cara vai pro jogo no domingo e sai dali demitido. Mas, independentemente de qualquer coisa, o Mano entendeu melhor a forma de jogar do Grêmio e do Inter. O Mano foi mexendo peças, até quando o Mano perdeu o Arthur ali, durante um tempo ficou com um jogador a menos, até que fosse expulso o Bernabé, o Mano também soube se defender, acho que o Grêmio soube sofrer. E o Grenal com tons de crueldade, né? Poxa, o Inter no último lance do jogo tem um pênalti. Não, eu acho que o Mano fez o óbvio no que diz respeito à condição do adversário. E o óbvio é um mérito, não diminui a importância do Mano Menezes e a competência dele nesse Grenal. O Mano explorou exatamente da melhor forma possível tudo aquilo que o Inter tem de fragilidade. O Mano dobrou jogada nos 2 laterais do Internacional, especialmente no Bernabé, e o Grêmio teve muito sucesso em relação a isso. O primeiro gol foi em cima do Aguirre e em cima do Bernabé, ou atrás do Bernabé, quase tudo aconteceu para o Grêmio, e era óbvio que era isso que tinha que ser feito. O Grêmio explorou bastante a bola aérea, fez 2 gols de bola aérea, e em cima do principal problema defensivo do Internacional, que é a postura estratégica e sistêmica atrás, porque o Internacional não sabe, o time do Roger não sabe marcar, o Roger tem umas loucuras lá com marcação por zona dele que nunca funcionou em lugar nenhum. Então o Mano foi muito bem, cara. Agora, vamos lá. O Mano faz uma estratégia maravilhosa contra o Flamengo no Maracanã, invejável, perfeito. O Mano perde para o Mirassol em casa e o Mano, de novo, fora de casa, estabelece uma estratégia importante. Qual é o próximo jogo do Grêmio? O Grêmio pega quarta-feira o Botafogo. Aonde? Quarta-feira a gente não tem programa, né? Quarta-feira tem o Botafogo, aqui na Arena, jogo atrasado. Domingo, 11 da manhã, pega o Vitória, jogo atrasado. Aí vai jogar quarta-feira contra o Santos, lá na Vila.
E depois pega o Bragantino também em Bragança. O que o Mano precisa agora é estabilidade. É que o time se arrume e não seja mais um eletrocardiograma. Agora que o Grêmio tem indícios de estar se arrumando, tem. Tem sim. Vamos lá, o Mano tá se arrumando, o Mano pode ganhar do Botafogo, o Botafogo tá todo desfalcado, daqui a pouco pode ganhar do Vitória que tá quebrado, e são 3 vitórias seguidas daqui a pouco que muda todo o âmbito. O lado do Inter tem uma situação, tá? O Inter joga contra o Juventude no final de semana, o Juventude é meio que uma touca do Inter, o Juventude não tem muita qualidade, lá mas em tem Caxias e talvez tem um bom sem técnico. treinador. É, aí que tá. E o Juventude com um bom treinador, o Carpini, que endireitou novamente o time. Daqui a pouco tu vai lá bagunçado, provavelmente sem técnico. Cara, tu pode virar um jogo da pior forma possível. E aí entra num outro ponto, tá? Que o Tiger disse hoje, em determinado momento, que a direção não tinha pressa para contratar. Né, que era uma informação da própria direção. Não, pelo contrário, meu. Pra te demitir um técnico que estava contratado e que tu estava defendendo ele, pra demitir tu já tinha que vislumbrar a possibilidade de perder o Grenal e já ter o nome pra colocar. Tu tem que estar preparado para isso. Agora, se for o Zubeldia mesmo, aí não é difícil, né? Embora a última informação dá conta de que a comissão técnica dele, com ele, evidentemente, pedem 1.200.000 reais por mês. Eu acho um absurdo, tá? Esse valor ele não é absurdo para o futebol, mas para um treinador que está desempregado, que está tentando. É um emergente, pedir 1.200.000 reais, nós realmente estamos enlouquecendo no futebol. Agora, se for ele, dá para anunciar hoje de noite. Anuncia, estamos virando a madrugada aqui, pega o dia que está começando aí, na noite ali, e anuncia o novo treinador. Não tem por que demorar. Se o Inter conseguir se amarrar para contratar treinador que está desempregado e está louco para se encaixar num grande clube de novo, era só o que me faltava. Mas, cara, eu acho que dificilmente vai fugir desses dois nomes. Até pelo critério utilizado pela própria direção do Inter, que adora um estrangeiro. Daqui a pouco vão pensar, ó, pegamos o cara da aldeia e acabou não dando certo. E aí tem a situação do... Se não for o Zubeldia, e eu ainda acho que tem uma tendência maior de ser o Ramon Dias, né? Porque o Ramon Dias é empresariado pelo André Cury. O André Cury tem muito poder dentro do Internacional hoje e também está fora do mercado. Na verdade, está no mercado, né? Está fora de qualquer... É que o Ramon Dias é diferente. O Zubeldia é um emergente. O Ramon Dias foi um grande e vitorioso treinador que dizem estar decadente. São situações completamente diferentes. Mas, cara, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que o grande problema é. Eu tava olhando até agora aqui, acho que eu tava vendo uma postagem que foi lá do Bruno Volto. Os clubes do Zibeldia, né? Lanús, 2008, 2010 e 2024. Barcelona do Equador, de 2011 a 2013. Racing, de 2013 a 2015. LDU, de 2015, 16 e 24. Santos Laguna, de 2016 a 17. Independiente, de 2017. Atlético Medellín, 2018. Alavés, de 2018 a 21. Cerro Porteño, de 22 a 23. E o São Paulo, agora, de 24. Vamos lá. Mas que ele é campeão da Copa, ele é campeão da Sul-Americana e do Equatoriano de 23 com a LDU. Tá bem, tá bem. Vamos lá, vamos acreditar. Vamos acreditar. Se for ele, mas eu faço questão de deixar. A gente não espera acontecer para dar opinião. Nós estamos aqui no ar o dia inteiro para dar opinião. Eu sou contra essa contratação. Vou torcer para dar certo, se confirmar, vou torcer para dar certo. Eu sou contra a contratação do Zubeldia, tá? Estou dizendo agora, acho um erro e que dê tudo certo se ele vier, vou estar torcendo por ele, mas vou estar analisando jogo a jogo. E eu nem de perto escolheria esse treinador, nem de perto. Eu quero terminar, quis deixar um espacinho para o final para eu conseguir falar do meu goleiro, tá? Eu quero falar do meu goleiro, porque no Debate Raiz hoje nós mal falamos disso, e aqui no nosso espaço tu vai me dar um minutinho para falar do meu goleiro. Meu goleiro que não sai da linha do gol. Eu tomei um gol ontem de dentro da pequena área, numa cobrança de escanteio, que a bola viajou. Cobrança de escanteio, tu sabe, né? A bola viaja, dá tempo de tu pensar o que fazer. O André Henrique faz um gol dentro da pequena área e o meu goleiro tá com os 2 pés em cima da linha. Para mim, falhou no primeiro gol também, e eu vou culpá-lo, mas eu também vou pensar no macro. Porque o Antony estava mal quando saiu e o meu preparador de goleiros prepara todo mundo mal. E não se discute essa função no Beira-Rio. O Inter que tinha o Daniel Pavan. O Inter que tinha o Daniel Pavan, né? E agora passa por essa situação. Enquanto o teu goleiro, né?
que é fraco, resolveu fazer o jogo da vida dele. A velha sorte do Internacional. Mas aí que tá, o Volpi vem fazendo bons jogos. O Volpi tem sido decisivo, ele é aquele goleiro que tá fazendo duas, três defesaças ao longo da partida. É que eu acho que faltou, aí tu vê o quanto perdido taticamente tá o Inter, tá? Aquela jogada do primeiro gol, a gente vem falando, e no meu canal a gente falou o pré-jogo inteiro. Cara, a minha esperança é que agora pelo lado esquerdo, com o Arthur e com a chegada do William, eles vão conseguir dar liberdade para fazer, que é um cavalo fisicamente, o Marlon chegar na linha de fundo e cruzar para um centroavante que é cabeceador. Dito e feito. Cara, e o cara deu um chute de cabeça, mas foi em cima dele. Tanto que pega na mão do Rocher, sabe? Meio que mão mole, assim, mão de alface. Cara, foi um golaço do Grêmio, mas convenhamos, né? Uma jogada de linha de fundo que tu sabe que tu vai centrar no camisa 9, né? Bagé, um beijo pra ti. Já achei demais. Que prazer foi ter, cara, nossa, sei lá quanto tempo ao longo do dia. Vou dormir bem agora por ter falado contigo. Tchau. Beijo em todo mundo aí. Apesar do baldaço, vencemos mais um programa. Tchau.